Fala galera, tudo bom? Tudo jóia? Quem fala é o Francisco, host do podcast Agrobiz. E hoje a gente tem um papo muito especial com uma pessoa que teve uma experiência muito singular na terra do canguru, mas a gente já vai falar mais sobre isso daí. E antes de tudo, se você está gostando do conteúdo que a gente está produzindo aqui, eu gostaria de pedir para você se inscrever no nosso canal, ativar as notificações e dar um joinha nesse vídeo. Você ajuda bastante a gente a alcançar mais pessoas, a mais pessoas verem esse conteúdo de qualidade. E um agradecimento especial à Fundetec, em especial ao Hub One, estrutura e estação de inovação da Fundetec, que apoia e abre as portas para a gente estar gravando esse podcast aqui na estrutura deles. Então hoje com quem eu falo se chama Maria Eduarda, aluna da Escola Agrícola de Cascavel, de 16 anos e que teve uma passagem um pouco diferente. Oi, Maria. Oi, Francisco. Eu sou muito suspeito de falar da Maria porque eu dei aula para ela, né? Sim. Mas dei aula antes dessa trajetória. E qual que é essa trajetória aí, Maria? Esse ano, início do ano, em fevereiro, eu fui para o intercâmbio Ganhando o Mundo, projeto do Estado do Governo do Paraná. Eu passei lá 5 meses e meio, quase 6 meses. Voltei agora em julho. E é isso. E está se readaptando à Readaptando antiga ainda. casa. Sim. Muito bom. Maria, você é aluna de escola pública, da Escola Agrícola aqui de Cascavel. No segundo ano do ensino médio, você embarcou para essa empreitada. Como que era a tua visão antes, assim? Como foi os preparativos, assim, na sua percepção? Eu sempre morei, né, no Avilinha, ali em Santa Maria, aqui perto de Cascavel. Então, fazer um intercâmbio, sair para fora do mundo, conhecer, assim, o mundo, era algo, assim, que não estava dentro da minha realidade, né? Então, eu sempre estudei em escola pública, sempre ali em Santa Maria. Daí eu vim para Cascavel, no Ganhando o Mundo. E a partir do programa Ganhando o Mundo, né, daí eu falei assim, nossa, eu acho que realmente dá para ir e tudo. Eu não tinha noção de nada, pra mim sempre foi aquela bolha, né, que a gente vive ali, sempre ali com as mesmas pessoas, coisas em volta. O colégio agrícola já foi uma grande porta, assim, uma grande oportunidade que eu tive. Já começou aí, daí no ano seguinte já veio o intercâmbio, então foram várias portas assim abrindo no mesmo momento. Então assim, a visão que eu tinha era sempre ali naquela mesma coisa, que daí eu vou terminar o ensino médio, vou começar a faculdade, vou começar a trabalhar e é isso a vida. E daí com o intercâmbio, né, eu falei assim, nossa senhora, daí já abre totalmente, assim, o que a gente pensa, abre a nossa visão, tudo. Que legal. Dá pra dizer que você foi não de 0, mas de 50 a 100 muito rápido, assim. Muito rápido. Muito bom. E quando você recebeu a notícia, assim, que você foi selecionada para esse programa, que é um programa que ele acontece dentro das escolas agrícolas, para quem não sabe, e nas escolas agrícolas e escolas convencionais para os alunos que estão no primeiro ano do ensino médio, né? Isso. Quando você recebeu essa notícia, assim, como que isso chegou até você, na sua família? Qual foi a reação? Assim, o meu professor lá do colégio onde eu estudava, o Thiago, foi assim uma peça fundamental, porque desde quando ele soube do programa, ele sempre conversou muito comigo e com a minha mãe. A nossa relação era próxima, então ele sempre falava muito, ó, escreve que a Maria Eduarda passa, escreve que a Maria Eduarda passa. E assim, a gente com aquela cabeça pequena, eu não era assim algo que eu queria, algo que eu almejava mesmo fazer o intercâmbio. Então era aquele negócio, com aquele pé atrás, falando assim, meu Deus, eu não quero, não sei se eu vou. E daí conversando muito, né, principalmente com o professor Tibil, que ele me ajudou muito, a gente sempre conversou muito aberto sobre isso. Então, ele conversando, e daí vai dali, vai daqui. E daí, tipo assim, foi um balde de água fria, sabe? Quando a minha mãe ligou, eu tava no colégio ainda, no horário do recreio, e daí ela me ligou, tava eu e a Giovana conversando, e eu falei, meu Deus. E assim, eu acho que até o momento de você embarcar dentro do avião não cai a ficha, que você realmente está indo, que você vai pro outro lado do mundo, passar 6 meses longe da família de todo mundo, e não cai a ficha. É um negócio assim muito louco. Imagino. E teve toda uma preparação, né? Porque você dominava o idioma até se inscrever, como que foi isso? Não, eu não falava nada, né? Era aquele oi, não dava pra dar comer, tô com fome, mas assim, no máximo, não falava nada. A gente fez eu já fazia 2 anos do PEL na UniOeste, mas o curso eles são 6 anos ao total, então é um curso mais lento, então para você conseguir falar, para você conseguir entender bem demora mais. Eu fiz 2 anos ou 3, se eu não me engano lá, mas não era assim algo que eu já conseguia comunicar. Eu fui para lá sem saber falar. Eu fui lá com a cara e com a coragem, mas eu entendia bem. A gente teve um curso que o governo disponibilizou pra gente, então era fácil, né? A gente tinha 1 hora por dia de aula com um professor que falava inglês só, e a gente tinha que dar um jeito ali de se virar. Então eu eu entendia bem falar, mas eu cheguei lá sem falar nada. E daí a dificuldade começa ali, né? No momento que a gente chega lá, que a gente desce do avião e fala, meu Deus,
é só inglês agora, e ninguém mais fala português aqui. Muito bom, você é despejado numa outra cultura, num outro idioma e tem que se virar. Mas isso é muito importante, né? Que você já vinha com uma ideia de falar idioma, mas ainda não era aperfeiçoado. E daí o projeto ele incentivou isso e meio que forçou, falou, agora não tem como fugir da raia, assim. Sim. E como que foi essa questão? Porque você é menor de idade, você recebeu assistência, como foi essa logística, assim? Você saiu daqui, que te levaram até lá, como foi? Conta, assim. A gente teve a agência, né? Porque como eram vários países do programa, então cada país tinha uma agência diferente, se eu não me engano. A Gran Via, ela ficou com a Austrália e a Nova Zelândia, então era a mesma agência para 2 lugares diferentes. Eles ajudavam muito em relação lá, tipo assim, a gente tinha total apoio, qualquer momento a gente poderia mandar mensagem que eles estavam lá conversando com a gente, e o apoio do colégio e da equipe da Austrália mesmo, do governo da Austrália, foi assim, sensacional. Mesmo a gente não sabendo falar inglês, mesmo a gente lá todo perdido, eles conversavam muito com a gente. Então, a qualquer momento, se alguma coisa estava incomodando no colégio, nas aulas, principalmente assim, no colégio que eu fiquei, o meu diretor, ele tinha uma intercambista em casa. Então, ele estava sempre muito presente ali no nosso dia a dia, conversando com a gente, então ele me ajudou muito, muito, muito. E a Tiffany, que era a diretora dos intercambistas lá da Austrália também, ela sempre ia no colégio conversar com a gente. Então a gente sempre tinha um momento de sentar, conversar com ela sobre assim, ó, tá acontecendo isso, e eles sempre ajudavam muito ali na relação da gente, porque no colégio onde eu tava eram 5 brasileiras. Ali na cidade onde eu tava. Então era nós 5 ali, nós tínhamos que dar um jeito, né? De se virar, de conversar. Então, a nossa relação lá, querendo ou não, era extremamente importante. Porque, tipo assim, se a gente briga, é só 5, daí a gente precisa se ajudar. Mas não aconteceu. A nossa relação foi sempre muito, muito, muito boa. E lá, tipo assim, o apoio que a gente tinha lá, e até antes de ir pra lá mesmo, porque a Gran Via quase ficava doida, né? Porque eram 1.000 alunos, 1.000 não. Eram muitos alunos lá, conversando com eles a todo momento. Então, mas, tipo assim, o apoio que a gente teve foi maravilhoso e excepcional, eu acho, na experiência toda. Nossa, que legal. Então, foi muito bem assistida, assim, por todo o time. E agora, pensando em desembarcando, lá onde que você desembarcou na Austrália? Qual escola que era? Eu desembarquei em Launceston, mas eu fiquei em Devonport, que era 1 hora, eu acho, de distância. Daí a gente desembarcou lá e a minha família não pôde ir até o aeroporto me buscar. Então a gente pegou uma van, eu e mais algumas pessoas também, que daí essa van deixou em outras cidades próximas. E eu desci no Don College, que foi o colégio que eu fiquei, que era um colégio público lá, mas assim, com estrutura maravilhosa. Lá é outra realidade, que mesmo o colégio público é muito, muito, muito bom. A gente desceu no Don College e lá estava a nossa família. A gente desceu em 3. Ficaram 5 na mesma cidade, mas nesse momento ficou só 3, porque como era de lugares diferentes, as outras meninas vieram depois. Desceu a gente lá, estava a nossa família lá esperando e começou ali. E quando você fala nossa família, o que seria essa nossa família? Que você tá na Austrália, né? Sua mãe ficou aqui. Sim. E o que seria a nossa família na Austrália? A nossa família é a host family lá, que foi a família que acolheu a gente. Eu fiquei numa casa de família. Primeiro eu cheguei, fiquei 1 mês em uma casa, mas daí eu tive que me mudar da casa. Então eu cheguei lá, eu fiquei com uma italiana junto comigo nessa primeira casa, que era a Júlia. A gente ficou nesse 1 mês junto e depois eu tive que me mudar para outra casa. Que daí eu fiquei sozinha, que era só eu e a família. Mas nessa segunda família que eu tinha o Alec, que era o meu irmão, ele tinha 11 anos. Que foi maravilhoso. Eu achei assim que o Alec foi um achado que eu achei lá, porque ele me ajudou muito, muito, muito. A gente era muito próximo. Apesar de ele ter 11 anos, ele me ajudou muito a desenvolver o meu inglês. Porque ele é aquela criança que não para quieta, então ele fala, dele brinca com você, mesmo sem entendendo, ele fala. Então ele, eu acho que foi assim, uma peça que mais me ajudou na desenvoltura do meu inglês lá. Que legal. Então a própria família, além de te acolher, foi um fator importante para você se desenvolver tecnicamente falando, né? Sim. Foi, tipo assim, eu acho que uma peça fundamental, porque na primeira família que eu tava, como já tinha essa italiana, né, eu não conseguia me largar muito. Eu conversava bastante no colégio, né, que a gente tinha as aulas, eram 5 aulas por dia, então a gente tinha as aulas sozinhas, né, que a gente tinha que falar com o professor, com os alunos e tudo, mas dentro de casa, que era onde eu passava a maior parte do tempo, eu falava muito pouco. Daí eu tive que mudar de casa, dali foi o momento que o meu inglês deslanchou, assim, de uma vez. Porque daí, como tinha o Alec, ele... nas primeiras semanas, né, eu fui a primeira intercambista da família. Então, ele estranhou, ele era bem tímido, assim, mas depois foi se soltando. E daí eu também, né, fui me soltando com o inglês mais, com o tempo lá, foi ajudando, né. Então, a gente vai falando, e quando vê... Já foi. tá natural. Sim. Quando você vê, tá respondendo sem nem sem perceber. nem pensar.
Muito bom. E da escola, você já deu alguns pontos aí. Como que é a escola lá? O que foi o negócio mais doido, assim, que você viu, assim, é muito diferente da tua realidade aqui? Assim, eu acho que as aulas. A gente chegou lá, eu fiquei uma semana sem aula, na segunda semana começaram as aulas. Então a gente chegou lá, a gente foi conhecer o colégio, a gente foi escolher as aulas. Eles me deram um papel, assim, com muitas matérias e eu tinha que escolher 5. Lá são 6 períodos. Você tem 5 períodos de aula e é isso, são 6 períodos e 5 períodos de aulas. Você tem 3 aulas vagas na semana, que é o momento para você estudar. Então, lá eu fazia culinária, inglês, matemática, personal health, que era para cuidar da saúde mental, física, enfim, que a gente ia pra academia, fazia várias atividades fora, e outdoor, que era mais fora do colégio, né? Que foi onde eu fui fazer trilha, enfim, foi muito legal. E eu acho que a diferença mais foi em questão das matérias mesmo, porque eram matérias totalmente diferentes. Claro que tinha as matérias normais, né, vamos dizer assim, biologia, química, sociologia, isso e aquilo. Eu comecei a fazer introdução à psicologia e sociologia, que é algo que, assim, um campo que me interessa muito, mas como é muito teórico, eu não consegui terminar de fazer, não consegui ficar fazendo introdução à psicologia e sociologia, mas era algo assim muito bom, porque me ajudava muito a entender o inglês, mas eu não conseguia falar, porque era muita professora falando. E eu acho que a matéria mais diferente que eu fazia era outdoor, porque como a gente ficava na costa, né, eu ficava bem no sul da Austrália, mas no norte da Tasmânia. Então a gente ficava bem assim nas costas. A gente ia surfar, a gente ia nadar, a gente fez uma trilha, a gente ficou um dia inteiro numa montanha, a gente ficou 8 horas fazendo uma trilha numa montanha. Eu acho que assim foi o dia mais doido da minha vida lá. Que era algo que eu não imaginava de jeito nenhum fazer. Eu falei assim, meu Deus. Ainda mais dentro bom. da grade de uma disciplina da escola, Sim. né? Isso que é muito peculiar. E como que você sentia, assim, os colegas lá? Você foi bem recebido? Você sentiu que a galera te abraçou, assim, ou no início não foi tanto? Como que foi, assim? Então, assim, nas matérias igual Personal Health e Outdoor, eles são muito abertos. Lá, o povo australiano, eles são muito fechados. Eles são mais, assim, cada um no canto deles. Na verdade, assim, eu penso que o brasileiro que é muito aberto, né? Que é muito... E vai e conversa com todo mundo. Mas lá eles são mais fechados, são mais centrados. Então, assim, em Personal Health, principalmente a minha professora Tahani, ela não é australiana. Eu não lembro exato de onde ela é, mas ela era uma pessoa que incentivava muito a gente conversar. Então ela ia e normalmente tinha sempre os grupinhos da sala, né? E ela era aquela professora que misturava tudo e fazia a gente conversar. Então, principalmente na disciplina de Personal Health, eu me senti extremamente acolhida por todas as pessoas que estavam lá, que foi, assim, um dos lugares que eu mais fiz amizades com australianos lá. Foi na disciplina de Personal Health, porque daí a gente conseguia conversar com todo mundo e falar. E Outdoor é a mesma coisa. Mas as outras matérias, que eram mais teóricas, eles eram extremamente fechados. Tipo assim, eu acho que a questão da matéria também, mais deles. Então, era cada um mais no seu canto. Mas, assim, os professores lá, eu acho que, assim, foram sensacionais também, que eles já estão preparados, né, em receber intercambista. Lá é um colégio que recebe intercambista tem muito tempo, tem vários anos. Então, eu acho que eles têm um preparo antes de chegar aos intercambistas lá. Porque eles têm que influenciar a gente a falar, tem que chegar a conversar, tem que saber lidar. Porque é uma pessoa que não entende, não fala. Então, eu acho que os professores de lá têm esse preparo e é o que mais ajuda a gente. E como que era a tua rotina lá? Eu acordava, tomava meu café, tomava banho e nessa segunda casa eu ia andando até o ponto de ônibus. Era tipo assim, uns 10 minutos andando. Daí eu ia andando, eu ficava numa fazenda lá, maravilhoso lugar, lindo, então eu ia andando. Daí esperava o ônibus e ia pro colégio. A aula começava às 8h30 e terminava às 3h30. Então eu ia pro colégio, a gente tinha a primeira aula, daí a gente tinha um recreio de 15 minutos, a segunda aula, o almoço, que era 45 minutos. Daí a gente tinha a terceira aula, mais 10 minutos só pra troca de salas, que daí não era um recreio nem nada, e a última aula. Daí, normalmente eu ia pra casa, mas às vezes, assim, no final de semana, ou em uma aula que a gente não tinha as 2 últimas aulas, porque era normal eu não ter as 2 últimas aulas na quinta, se eu não me engano. A gente ia pra cidade. Daí ia eu e as meninas, eu era bem próxima da Maria lá, que eu falava que era minha irmã gêmea loira, porque a gente é igualzinha. Só que ela é loira. Então a gente saía muito lá. A gente ia pra cidade e o meu pai de lá, meu host dad, ele terminava o serviço 5h30. Então a minha aula terminava 3h25, eu ficava até 5 lá com as meninas, tudo, e ia pra casa.
Mas normalmente a gente tinha um ônibus, então a gente conseguia ir pra onde a gente quisesse. Então, como o ônibus passava perto das nossas casas, da minha casa, de todas as meninas, era mais tranquilo. Então, eu vou lá, mas já volto. Então é de ônibus e é tranquilo a locomoção lá. Entendi. Então você tinha uma rotina bem diferente, assim, bem atípica do que você tem hoje na escola agrícola ali, até as aulas começando mais tarde e terminando mais cedo, né? Cedo. E eu achei muito legal a parte do exercício, então você tinha atividades físicas dentro das disciplinas também, né? Sim, eu ia pra academia 2, 3 vezes na semana. A gente tinha 3 aulas com cada disciplina. A Tahane, ela pegava 2 aulas teóricas e fazia uma prática, vamos dizer assim. Então, eu sempre estava na academia, com o outdoor também que a gente fazia. Então, a gente sempre estava, ou a gente estava correndo, ou a gente estava nadando, ou a gente estava sempre fazendo uma coisa diferente. Eu andava muito de bicicleta lá. Porque tem os módulos que a gente fala, né? As matérias. Então, agora, ali nos últimos meses, eu estava andando muito, muito, muito de bicicleta com o pessoal. Então, a gente ficava, ia fazer trilha de bicicleta, andava de bicicleta lá dentro. Então, eles são muito... Eles incentivam muito o esporte. Então, tipo assim, o meu irmão, ele jogava basquete, ele jogava futebol, ele fazia natação, ele fazia de tudo. E lá é cultural deles incentivar muito o esporte, muito, tipo assim, você quer ir fazer, vamos. O pai leva, a mãe leva, tipo assim, lá na minha família sempre era isso. Mesmo sendo tarde, porque lá na minha família a gente tinha muitos horários regrados. Né? Até essa hora pode fazer isso, tem que dormir tal hora. Então, tipo assim, não comigo, mas mais com o Alec. Né, que era o meu irmão lá. Então, como eles faziam isso com o Alec, eu peguei um pouco da rotina dele também, né? De dormir cedo, tem que acordar cedo, tem que fazer isso. Mas lá, mesmo tendo essa questão totalmente de regras e horários, eles incentivavam muito o Alec a fazer esporte, tudo. Ele queria começar a tocar piano, eu acho, eles foram atrás. E eu acho isso muito legal, porque eles incentivam muito, muito, muito. Tipo assim, você quer, então vamos fazer. E de curiosidade, assim, o que você achou de culturalmente talvez mais diferente, assim? Você achou muito peculiar. Certo que lá já tem o canguru, né? Aí já serve pra ter um negócio bem peculiar que a gente já vai chegar nesse nicho. Mas assim, de cultura, o que você achou mais diferente, assim, peculiar de lá, assim? Eu acho que a alimentação. Alimentação. Sim, lá eles não têm o almoço, né? Porque aqui a nossa refeição principal é o almoço, que a gente senta e almoça e tá ali. Lá é muito jantar. O jantar é em família todo dia. Não tem, tipo assim, um dia que fala, não, vamos jantar, cada no seu lugar. Não, todo mundo... Lá a gente fazia janta, sentava todo mundo, era o momento de a gente conversar, falar como foi o dia e tudo. E no almoço é um lanchinho aqui, qualquer coisa, só pra não passar em branco, sabe? Eu acho que a comida, a alimentação lá foi um dos maiores choques, assim, que eu tive. E você conseguiu se adaptar rápido, assim? Rápido, não. Eu fiquei, assim, uns 2 meses falando, meu Deus do céu. Porque, tipo assim, depois ficou mais fácil, né, a questão da comida, né? Nessa segunda casa, como mudou, daí já mudou tudo completamente. Mas na primeira casa, eles almoçavam lá muito cedo. Muito, muito cedo. Tipo assim, era 5 e pouquinho, 6 horas, e a gente já tava na mesa jantando. Eu falando assim, meu Deus, eu durmo tarde. Mas eu demorei um tempo pra acostumar com a comida. E, tipo assim, o meu almoço era um pão, era um negocinho ali. A gente tinha cantina lá no colégio, né? Mas nunca era comida. Daí, depois que mudei toda essa rotina que eu troquei de casa, eu falei com a minha mãe, falei assim, ó, de meio-dia eu como comida. Daí, eu comecei a acostumar mais, daí vai adaptando, querendo ou não, né? A família e a gente aos costumes de lá. Então, ficou mais tranquilo, mas demorou um tempinho até eu acostumar com a comida. Mas aí também, quando acostumou, foi de uma vez. Muito bom. E você teve alguma cultura, assim, que você levou do Brasil que o pessoal gostou, assim, que às vezes a família falou, nossa, que legal isso. Eu acho que em questão da alimentação também, porque lá eu adorava cozinhar. Você Eu cozinhava muito, eu cozinho muito aqui no Brasil, Aham. né? Quando eu tô em casa, agora final de semana, porque no colégio não dá. Mas final de semana eu adoro cozinhar. É, assim, um dos meus melhores passatempos. Porque daí eu faço aqui, eu faço um bolo, eu faço um doce, eu faço um salgado, eu adoro cozinhar. E lá, a questão do tempero deles, eles usam muito pouco tempero. Aham. Muito, muito, muito pouco. Então lá, quando eu cozinhava, tipo assim, eles tinham tempero lá na casa, mas eles não usavam. Então, tipo assim, quando eu cozinhava, eles adoravam minha comida. Eu acho que essa foi das maiores trocas de cultura lá, foi a alimentação. Que legal, não imaginaria. Pois Muito é. bom. E o que você cozinhou pra eles que você lembra, assim, que eles foi peculiar no teu repertório de Masterchef? Ai, o meu irmão, o Alec, ele não come muito doce. Uhum. Ele não come por questão da Sara mesmo. Ele nunca tomou refrigerante, ele não come comida com muito conservante e tudo. Então, a primeira coisa que eu cheguei lá, eu fui fazer um bolo de cenoura com chocolate. E o Alec, ele comeu, ele falou assim, nossa, é muito doce. E foi um negócio que eu falei assim, como assim você acha um bolo de cenoura com brigadeiro muito doce? Ele não gostou do bolo de cenoura com brigadeiro.
E eu falei assim, meu Deus, porque era muito doce, né? O brigadeiro e tudo. E a gente nem usou, lá não tinha o Nescau, né? A gente usava o Milo, que tem um gosto já mais fraco, vamos dizer assim, que não é como o Nescau. Então não ficou tão doce. Mas ele achou muito doce. Eu fiz fricassê, eu fiz lasanha, eu fiz... Lá a gente fazia pizza. Eram, tipo assim, a gente pegava uma vez no mês e ficava eu e o Alec pra gente fazer a janta. Então a gente que decidia o que a gente ia fazer. Que legal. A gente fazia um nachos, a gente fazia uma pizza. A gente fazia, tipo assim, eu e ele só, e daí a Sara, ela saía pra correr. Então tinha dias que ela não tava em casa à noite. Então eu e ele, a gente ia e fazia janta. Que legal, que legal. E você comentou que você morava num sítio lá, né? E era tipo nesse sítio, como que era? Era só onde tinha casa, tinha animais, tinha lavoura, como que era assim? Eles tinham umas vacas pra corte lá, então, e galinha. Mas a galinha era só, eu acho que eles comiam, não, era pra ovo, isso. A gente ficava lá e a gente tinha ovelhas. Eu cheguei lá e nasceu 2 cordeirinhos, que eles chamam, né? 2 pequenininhos. Eu ajudei a cuidar, eu que ajudava eles, né? A dar o mamar pra ele e tudo. A gente tinha as 2 ovelhinhas lá, tinha vaca pra corte, que eles dão muita cenoura lá, isso porque ela fala que assim, a cenoura é doce, é algo bom pra eles comer, né? Então eles tinham muita cenoura lá, isso aí foi uma coisa diferente que eu vi lá. E tinha as galinhas. E a horta lá dela, que ela plantava as coisinhas. Mas era próximo à cidade, essa propriedade? Eram 30 minutos. Ah, 30 de carro. minutos. Que legal. Não E era muito longe, mas... Você pegava o ônibus na frente e ia de ônibus até a escola? Isso. Dava uns 10 minutinhos andando até o ponto de ônibus, daí eu pegava o ônibus lá na estrada, né, e ia até o colégio. E o ônibus era aquela coisa, isso é curiosidade minha, era aquela coisa que nem de filme, assim, que para na frente, laranjado, você entra de escola ou não? Não era laranjado, era um ônibus normal. Né? Mas eu ia, tipo, com uma van, porque como eu tava lá em área rural, vamos dizer assim, eram poucos alunos. Então, eu ia numa van. Daí, a gente tinha os tickets, que a gente tinha... A gente tinha camisa e a gente não pagava passagem lá. Então, mesmo se a gente quisesse no ônibus escolar ou quisesse ir pra cidade, a gente não pagava passagem. A gente usava o ticket que a gente pegava na secretaria do colégio. Então, a gente chegava lá, eles chegavam, a gente dava o ticket e entrava. Mas não é os amarelinhos de filme. Não é os amarelinhos de filme, então. E canguru, você viu o canguru lá? Porque acho que das minhas pesquisas, o maior estigma o maior clássico quando se fala em Austrália é o quê? Bichos peçonhentos, que a maioria dos bichos peçonhentos do mundo estão na Austrália, e canguru. Fala um pouco dessa percepção, assim, de geografia. Você chegou a conhecer, viu canguru? Tem mesmo cobra que sobe em árvore, que nem a gente vê na internet? Então, eu cheguei lá com essa mesma visão. Falei assim, meu Deus, eu vou acordar, vai ter um canguru do meu lado, eu vou abrir a porta, vou dar comida pra ele e vou ir pra escola montada em um. Mas não. Lá, mesmo eu ficando numa fazenda, eu tinha muito medo de aranha lá. Eu vi muita pouca aranha, cobra e tudo. Foi, eu acho que uma visão muito rude que a gente tem, que você já vai chegar lá e é muito, meu Deus do céu, é extremamente perigoso. É claro que lá a gente tinha muito cuidado, 100%, tipo assim, se a gente ia sair pra fora, a gente vai lá mexer com os bichos, a gente vai lá na horta, eles sempre pediam pra gente de bota e cuidar, eles tinham muito cuidado com isso. Mas não era algo assim comum de ver um monte de aranha e os cangurus. Lá tinha muitos wallaby, que eles são pequenininhos assim, que é tipo o primo do canguru, mas eles são menores. Que lá tinha muito. Não na cidade, mas assim, na rua, como tem muito, era normal ver morto assim no acostamento. E isso foi algo também muito diferente. Que a gente chegando lá, a gente passava assim, tinha muito no acostamento. Tipo assim, não muito, mas principalmente nessas áreas mais distantes da cidade, era normal ver. Tinha os wallabies, que lá tinha muito mesmo, mas o canguru mesmo eu só vi quando eu fui em tipo um zoológico que tinha lá, que a gente foi com um passeio que o estado lá da Tasmânia organizou pra gente, lá a agência organizou pra gente, que a gente foi. Daí eu vi vários animais diferentes, mas canguru mesmo, e eu fui lá, alimentei eles, só nesse lugar. Mas lá tinha muito álabe, muito álabe. Que legal. Uma particularidade da região, assim. E essa cidade que você ficou, era uma cidade mais grande, mais pequena, era igual Cascavel, diferente? Assim, não era muito grande, mas era grande lá. Era como Cascavel, eu acho. Porque tinha o centro lá, mas não era muito grande, era pequeno. E as cidades em volta. Tipo assim, não era uma cidade muito grande, porque eu acho que no programa que aconteceu, ninguém ficou em cidade grande. Tipo assim, ficou em Sydney, em Melbourne, em Hobart.
Eu acho que ninguém ficou. A gente ficou mais em cidades afastadas, assim. Mas era uma cidade grande que a gente podia fazer tudo, que tinha bastante coisa pra fazer. Mas, normalmente, assim, quando a gente saía em passeios com a família, a gente ia pra outros lugares. Sabe? A gente nunca ficava ali em Devonport. Era uma cidade menorzinha, assim. Entendi. E você comentou que quando você chegou lá, você foi com 5 brasileiras, né? Elas eram daqui de Cascavel, eram de outras cidades? De onde que elas eram? Não eram todas de lugares diferentes. Aqui de Cascavel que ficou só foi eu. Tinha a Maria, que que ela mora no Turvo, que é perto de... Não vou lembrar, mas ela mora no Turvo. Sim. A Maiara, que mora em Capanema, que é 2 horas daqui. A Fran, que mora em Quatiguá, que já é mais longe. E a Stephanie, que mora em Nova Laranjeiras, que eu acho que é mais perto aqui. Ela ou a Maiara. Enfim, inclusive eu ia ver a Maiara esse final de semana, mas daí aconteceu uns problemas lá em casa, não deu pra mim ir. Mas a gente ainda mantém o contato, todo mundo. Que legal. Então você teve, além de um contato com pessoas aqui do Brasil, do estado do Paraná, que foram, você comentou que você chegou lá e você ficou com uma italiana, né? Então você teve uma oportunidade de conhecer pessoas de várias nacionalidades. Quais outras nacionalidades que você conheceu, assim, que você lembra? Sim, a gente do intercâmbio, principalmente a gente brasileira, como a gente chegou lá falando pouco, a gente teve uma aula a mais, uma aula de apoio. E nessa aula de apoio tinha o Cake, que o Cake era da Tailândia. Então ele também não falava inglês. Ele ficou lá fazia um ano, ele estava lá. Eu acho que ele chegou lá pra morar, mas ele também tinha muita dificuldade com o inglês. Porque o tailandês, eles não usam, né, as letras da gente, outros... Simbologia. Isso, uma simbologia diferente. Então, ele também tinha essa dificuldade. A gente teve esse contato com ele muito próximo, porque toda semana a gente tinha aula com ele. E lá, na escola que eu tava, tinha bastante pessoas de vários lugares. Eu tinha bastante contato com essa italiana, né, que eu comentei, que eu fiquei morando um mês com ela, e depois a gente também manteve o contato. Tinha um argentino. Lá eles eram em 4 italianos também, que estavam fazendo intercâmbio no mesmo período que a gente. 4 italianos e um argentino. Que a gente também teve um contato não muito próximo, mas a gente conseguia ali, conversava nesses eventos, né, que o próprio estado, o governo lá organizava pra gente, e o colégio também, que a gente saiu em alguns eventos com o colégio, a gente tinha, né, e a gente ia junto, e tinha esse contato próximo. E que mais? Lá tinha bastante gente das Filipinas também. Eu não cheguei a ter muito contato, assim, mas conversava, falava, né? A gente sabia que tinha lá, mas, tipo assim, várias pessoas diferentes, várias nacionalidades e culturas. Que legal, que legal. E o que você vê, assim, que talvez tenha sido, além da parte técnica, né? Que é o propriamente ter estudado numa escola na Austrália, que você vê, assim, que foi um dos maiores ganhos, assim, pra você. Assim, que você fala, cara, isso foi show de bola. Eu acho que, assim, a responsabilidade que eu tinha lá. Eu cheguei aqui, eu cuidava do meu irmão, aqui eu já tinha uma responsabilidade muito grande, tanto em casa quanto no colégio, porque eu saí de um colégio normal, meio período, para ir para um colégio com 19 matérias, vários trabalhos, isso e aquilo, que já é uma loucura, vira assim sua cabeça de cabeça para baixo, mas lá era uma responsabilidade muito maior. Eu tinha uma responsabilidade financeira muito grande, porque eu tinha controle total do meu dinheiro, então lá eu tinha $200 por mês, e eu tinha que me virar para comprar comida, para mim sair, para mim fazer o que eu quiser, comprar roupa, tudo. E tinha horário para voltar para casa. Eu tava numa família que, assim, eu podia ir para onde eu queria, eu podia fazer o que eu quisesse, tipo assim, com horário, com regra, né, e conversando, tudo. Então, acho que a responsabilidade que eu ganhei lá me ajudou muito, assim. Eu acho que o ponto de vista também de ver, falei assim, nossa, cara, não é impossível. Porque a cabeça que eu tinha, eu cheguei lá no colégio, tipo assim, pô, é impossível sair daqui, é isso aqui, eu vou me jogar de cabeça no colégio agrícola, que foi uma porta que eu falei assim, meu Deus, é agora ou é agora? Né? Que daí eu já me joguei ali totalmente de cabeça, falei assim, não, vou me focar totalmente ao colégio. Daí foi o intercâmbio, eu falei, meu Deus, porque a nossa vida aqui no Brasil para, mas a vida de todo mundo continua. Você vai fazer um intercâmbio, você coloca uma vírgula aqui. Daí para toda a sua história aqui no Brasil, mas a sua vida continua lá. Mas a vida de todo mundo que está aqui continua também. Então eu imaginei que para voltar seria muito difícil. Eu teria uma dificuldade maior do que me adaptar quando eu cheguei no colégio. Então eu acho que o ponto de vista, a minha cabeça lá mudou muito sobre o que eu quero para mim, para o meu futuro, sobre a minha carreira tanto profissional, pessoal, tudo. Eu acho que mudou completamente. Que legal. E eu gostei muito do item que você falou, que você chegou lá e viu, putz, é possível.
Porque às vezes, principalmente morar fora, a gente tá aqui, isso não se limita às vezes pra alguém com 16 anos, que nem é o seu caso. Às vezes tem gente com mais que pensa, nossa, é impossível sair daqui pra Austrália, ir pros Estados Unidos e pra Europa, morar em algum lugar, sabe? Parece muito distante e a própria vivência de estar lá parece algo muito impossível. E daí você dando esse feedback, você chegou lá e teve esse impacto e conseguiu atender essa responsabilidade, acho que foi sensacional, assim. E eu acho que esse impacto não gerou só em mim, gerou na minha família que eu tava lá. Porque eu sempre falei que eu ainda vou voltar pra lá, né, e tudo, e eles falavam a mesma coisa, tipo assim, eu achava que era impossível eu ir pro Brasil. E agora, final do ano, vai vir a Cassie, que a Cassie era a mãe da Maria lá. E ela vai vir aqui pro Brasil, ela já conheceu vários lugares assim do mundo, ela vai vir aqui, tipo, fazer aqueles mochilão, sabe? Então ela vai vir pra cá e vai... Eu acho que ela vai vir aqui em Cascavel, não tenho certeza, pra conversar com a gente, tudo comigo. E é aquele negócio que a gente fala assim, meu Deus, é impossível. Eles falavam, né? A gente teve essa conversa lá, é impossível ir pro Brasil. E daí a gente vê a Cassie vindo pra cá no final do ano, a gente fica assim, meu Deus, é totalmente possível. Então eu acho que esse choque não deu só em mim, mas também nas pessoas que estavam lá. Que claro que é possível eu sair daqui onde eu tô e ir pra outro lugar. E, enfim. É da mesma forma que a Austrália, a família, a escola, o Ganhando o Mundo foi uma janela para você ganhar o mundo. Você também foi uma janela para as pessoas que estavam lá, para olhar para o mundo, olhar para o Brasil e ver que é possível, é um lugar diferente e bora lá. Sim, e eu acho que a troca de culturas foi maravilhosa, porque eu pude conhecer lá os hábitos deles e eles também puderam conhecer um pouquinho do Brasil. Porque lá eles também têm essa visão diferente do Brasil, né? Que aqui a gente vai andar no meio de macaco, é tudo Amazônia e índio, e é isso. Eu acho que lá eles tinham muito essa visão. Daí mostrar pra eles que é totalmente diferente, a gente... Em Personal Health mesmo, eu e a Maria, a gente precisou fazer uma apresentação sobre o Brasil e sobre a língua que a gente falava aqui, o português, porque lá todo mundo achava que a gente falava espanhol. A gente chegou lá e sempre foi isso. Vocês falam espanhol? Espanhol? Não, não é espanhol, é português. Então eu acho que isso foi totalmente diferente também. E como é que você saiu fazendo uma apresentação em inglês, né? Em inglês, ai, eu fico totalmente nervosa até aqui, né? A gente falando numa apresentação em português, você fala assim, meu Deus. Mas lá... a Maria, ela fala muito bem. Ela fala muito bem. O meu inglês, ele evoluiu muito. Eu falo que eu não sou fluente, mas eu consigo conversar, ter um bate-papo assim. Às vezes com um pouquinho de dificuldade, mas eu consigo falar. Lá, a apresentação, eu comecei falando, então eu já fico nervosa. E eu sempre tô com alguma coisa na mão, né, pra ficar mexendo. Eu consegui falar, a Maria também falou muito bem. A professora depois chamou a gente no cantinho, elogiou a gente bastante, porque a gente chega lá e a gente não fala nada, né? E principalmente ela, que sempre apoiou muito, sempre incentivou muito a gente conversar, chegou lá e falou assim, olha, a apresentação de vocês foi muito boa. A gente falou um pouco sobre o português, a gente falou um pouco sobre a nossa cultura aqui, e eu acho que, foi muito bom. Que legal. E você falou ali que você tinha $200 por mês para passar lá. Pensando na parte financeira, isso era possível? Era um valor que era bacana, dava para você se virar assim? Porque a primeira coisa, acho que quando alguém pensa em sair para outro país, fala, nossa, quanto que eu vou gastar? Será que é caro? Será que é barato? Quanto que é o pão? Quanto que é a água? Quanto que é o aluguel? Fala um pouco dessa visão sua, assim. Lá, o custo de vida lá é super barato. Então, com $200 você consegue se virar, você consegue comprar presente, você consegue fazer tudo. Ainda mais eu, né, que eu falo, lá, creme para cabelo era muito caro. E eu com meu cabelo cacheado, foi um negócio muito difícil lá pra mim conseguir adaptar o meu cabelo com os produtos que tinha lá. Sim. E tudo. Então, até eu achar um creme certo, tipo assim, eu acho que isso foi uma coisa que me marcou muito. Até eu achar um creme certo, eu gastei muito com muito creme que não funcionou no meu cabelo. Mas lá a gente conseguia R$800 por mês. Então, se transformava, né, no dólar australiano, que é um pouquinho mais barato que o dólar americano. Então, dava uns $200 e pouquinho. A minha mãe, no final agora, tipo assim, nos últimos meses, ela mandou um dinheiro pra mim, porque eu pedi pra comprar mais presentes e tudo, mas assim, no dia a dia, você viver lá, você consegue viver com os $200 com o dinheiro que o governo manda, tranquilo, assim, sem passar por nenhum perrengue de ficar sem dinheiro. Que legal, que legal. E uma refeição, assim, quanto você gastava mais ou menos uma refeição, assim? Tipo assim, um dia que eu saía com as meninas, a gente ia no cinema, isso a gente fazia muito. A gente ia no cinema, depois ia no McDonald's comer, que era a nossa janta. A gente gastava $20 no cinema com um balde de pipoca grande, um refri grande e o ingresso do cinema. E eu gastava, assim, 18 num combo super grande do McDonald's. Tipo assim, com a batata grande, o refri grande e um hambúrguer, o de bacon, que era o que eu mais comia lá, que ele era enorme. E ainda dava pra comer um sorvete. Então, tipo assim, a gente já gastava bastante, né? Tipo assim,
A gente saía 1 ou 2 vezes por mês no máximo, porque era um gasto maior que a gente tinha, que não estava, né, ali nos nossos planos, que a gente gastava $40 e a gente comia muito, saía e brincava e se divertia, tudo tranquilo. Que legal. Você já falou de um item que era caro lá, que era creme de cabelo, né? Que você achou que talvez um pouco de disparidade em relação aqui. E o que você viu que era barato lá, que, por exemplo, diferente daqui, que você viu que era muito barato? Você falou, cara, vou guardar na bolsa. Eu acho que chocolate. É uma coisa, porque assim, lá eu não convertia, né, do dólar pro real. Porque eu falava, se eu ficar convertendo, eu vou ficar comparando, não dá certo. Sim. Então eu pegava, tipo assim, um negócio que a gente pagava R$30 lá, tipo a Nutella, aquela grandona, o maior pote que tinha era $11 lá. Eu vejo aqui, a gente compra por R$50, mais caro. Então eu falava, meu Deus, é super barato. Se eu pagasse R$11 num negócio desse, eu ficava feliz da vida. Lá a fruta era um pouquinho mais caro, mas chocolate, salgadinho, tudo lá era muito, muito, muito barato. Que legal, que legal. E roupas, assim, você também comprou? Você levou daqui? Como que foi? Eu levei bastante roupa daqui, porque lá eu usava bota, eu usava o estilo que eu uso, né, o country. Então lá tem muito pouco. E lá é muito caro também o estilo country. Mas roupa lá, assim, uma calça de moletom, uma camiseta é super barato. Quando eu cheguei lá, Calma, esqueci o que eu tava falando. Da calça, você ia comprar lá com estilo country, daí que você perguntei se você tinha comprado roupa lá. Eu cheguei lá, tipo assim, na primeira semana a gente foi no Kmart, que era uma loja lá, tipo Walmart, sabe? Dos sei. Estados Unidos, lá tinha o Kmart. Que daí era o lugar onde tinha muita roupa e brinquedo e tudo. A gente chegou lá, eu cheguei a pagar $1,50 numa camiseta, que eu uso ela até hoje, que era uma camiseta lisa preta. E tipo assim, eu falo, meu Deus, quando que eu vou pagar R$1 numa camiseta aqui, né? Nunca. Uma camiseta daquela, você paga uns R$30, R$40 fácil aqui. Lá era super, hiper, mega barato. Calça, eu comprava calça lá por $10, $11. Moletom. Tinha a Overlast, que era uma marca que tinha lá, que era roupa de marca lá, que a camiseta mais caro, que a camiseta não, que o moletom mais caro era $40. Nossa. E lá era tipo assim, era roupa de marca, você sair com Overlast lá. Mas assim, a roupa lá, muito, muito, muito barato. Mesmo sendo de marca e tudo, é extremamente barato você ver, comparando assim com o valor das roupas aqui no Brasil. Que legal, que legal. Então acho que foi uma experiência sensacional, com uma troca e você também foi muito bem assistida, né, em todo esse percurso ali. E no processo de despedida lá, do dar tchau, de sair e retornar pra cá, como que foi, assim? Eu acho que foi assim, um momento super, hiper, mega difícil. Porque, principalmente ali nas 2 últimas semanas, porque qualquer coisinha a gente falava assim, nossa, é a nossa última vez fazendo isso. E principalmente lá com a família, porque as meninas que fizeram o intercâmbio comigo foram chave fundamental lá, me ajudaram muito e eu me apeguei muito a elas, mas eu ainda vou conseguir ver elas aqui. Mas lá a família, eu também me apeguei muito, muito, muito ao Alec, principalmente, a Sara e o Anthony, que eram os meus pais lá. Então, era cada momento, assim, cada última coisa que a gente fazia era aquele baque, meu Deus. E eu chorei muito, muito, muito pra voltar embora. E eles falavam assim, meu Deus, já tá chegando. E eu não gostava de falar, sabe? Eu não gostava de olhar no calendário. A gente tinha um calendário na porta da geladeira, que era onde a gente marcava o que a gente tinha que fazer. Então, tal dia eu vou sair, eu falo, marca lá, tal dia a gente vai sair, a gente vai fazer isso. E normalmente a gente sempre fazia coisa no final de semana. Então, no último final de semana lá, a gente saiu. E daí a gente começou assim a conversar. E daí a gente começou a chorar lá na mesa. Falei assim, meu Deus, já passou. Eu fiquei 4 meses lá com a família e passou assim super, hiper, mega rápido. E daí a gente fazendo eu acho que os momentos mais difíceis foram fazer as coisas pela última vez. Nossa, é a última vez que a gente tá indo fazer uma trilha. É a última vez que eu vou ver o jogo do Alec, que eu vou ver o Alec jogar bola. E foi, tipo assim, muito, muito, muito dolorido dar tchau, porque eu não sei quando eu vou voltar lá. Eu não sei se eu ainda vou ver eles de novo. Eu ainda mantenho contato com a família, tudo, principalmente com o Alec, a gente tá sempre conversando. Lá eles usam muito Snapchat. Então a gente tá sempre conversando pelo Snapchat. Mas eu fico assim, meu Deus, quando que eu vou ver eles de novo? Mas foi muito, muito, muito difícil. Eu chorei muito, muito, muito. A minha família também, principalmente o Alec, ele ficava assim magoadinho, ele me olhava. Daí eu lembro que na hora de dar tchau, assim, um pouquinho antes, nas últimas semanas, ele me abraçava e falava assim, nossa, eu queria tanto que você ficasse mais. E daí eu falava, eu também, Alec. Porque assim, eu tinha medo de ir lá e ter uma experiência ruim, mas a experiência foi tão boa, tão, tipo assim, tão boa, me agregou tanto que na hora de voltar eu falava, nossa, não quero voltar. Se eu pudesse, eu ficava aqui até terminava o ano, enfim. Que legal.
E pensando, citou que mudou muito a sua visão, a sua experiência lá. E desde o que você quer para o seu futuro, o que você imagina, até o que é possível, assim. O que você mudou, assim, que você vê, assim, que você pensa, é isso que eu quero para o meu futuro? Que ideias que você tem? O meu pensamento de faculdade sempre foi agronomia. E depois que eu fui pra lá, eu tive um contato mais diferente, principalmente com matemática, porque agronomia é conta pra lá, conta pra cá, isso e aquilo. Então eu tive muito um medo do eu chegar aqui e ter agronomia e falar, meu Deus, porque lá a única matéria que eu realmente tive muita dificuldade foi a matemática. Que lá a gente fazia em níveis. Era o nível 1, 2 e 3. Eu comecei no nível 3, daí eu pedi pra mudar, e daí eu fui e fiz até o final do intercâmbio nível 2 de matemática. E lá é extremamente difícil, porque a forma... Você já tem dificuldade com o inglês, né? Mas a forma deles ensinar é diferente. Então, tipo assim, uns assuntos que aqui eu achava extremamente fácil, lá eles aprofundavam muito mais. Então, daí eu já falava, meu Deus, assim, era matéria que eu precisava sentar e estudar mesmo, que eu chorava, falava, meu Deus, eu não tô entendendo. Tinha que assistir muita videoaula, eu conversava muito. A gente tinha 2 tutoriais por semana, que eram as nossas 2 últimas aulas vagas, que você poderia ter uma aula a mais. Uma aula extra, assim, com o professor. E eu sempre estava fazendo aula de matemática, porque eu não entendia e eu tinha muita dificuldade com matemática. E eu falava com a mãe, falava assim, mãe, não sei se é isso que eu quero mesmo, não sei se é isso que eu vou conseguir pro meu futuro. E daí eu acho que aqui eu tinha muito contato direto, né, em questão, com o colégio, tudo, e eu tinha certeza. E daí eu fui pra lá e falei, meu Deus. Mas daí depois que a gente volta pra cá, a gente tem outro balde de água fria, né? Daí eu falei assim, não, é isso mesmo. Daí a gente volta aqui, tem o contato e vê que não é o bicho de 7 cabeças. Mas lá eles aprofundavam muito todos os assuntos, né, os módulos. Então era muito mais difícil, era muito mais aprofundado tudo. A gente falava assim, cada vírgula do que a gente poderia e o que a gente não poderia fazer. Então eu acho que em questão disso, da minha faculdade, eu fiquei muito pensativa, tanto lá quanto aqui. Mas aí depois que eu voltei pra cá, né, que a gente voltou com a loucura toda do colégio agrícola e trabalho e isso, eu falo assim, não, é isso mesmo que eu quero, porque é algo que eu gosto de fazer, eu me sinto bem fazendo. Mas lá era um negócio que eu falei assim, meu Deus, não sei se é isso. Que legal. E faz total sentido. E também lá, porque o que eu imagino, né? Eu não tive oportunidade de visitar, mas que a régua é um pouco mais alta, né? Tipo, a cobrança, ela é muito diferente, assim, até pela maneira, pela estrutura e pela dinâmica deles. Então, querendo ou não, você foi exigida em um nível que talvez você não estava tão acostumado. Então, causa esse choque, assim. Mas isso é bom, porque acaba nivelando por cima. Sim, me ajudou muito. Lá são tipo os níveis, né? Igual matemática, inglês e tudo. Então eu poderia ir em um nível maior, mas eu fazia, principalmente matemática, eu fazia em dupla, que era com a Mayara, né? Que ela mora em Capanema. Ela era minha dupla da aula de matemática, fazia só eu e ela junto. E eu procurava ter as aulas não com todo mundo junto, porque querendo ou não, isso afeta também o inglês, a desenvoltura com o pessoal lá. Então eu procurava fazer as aulas com poucos brasileiros junto. Mas daí eu fazia matemática com a Mayara e ela também me ajudava muito. E lá tem os níveis, então eu acho isso muito legal, porque se você não consegue, se você quer, você pode avançar um nível a mais para ser muito mais avançado, muito mais cobrado. E lá o ensino deles é muito bom. Tipo assim, que aqui a gente, principalmente eu estudando no colégio, eu vejo o meu outro colégio, né, lá de Santa Maria, porque era aquela pincelada por cima, sabe, só pra falar. Então lá é muito mais aprofundado, é diferente a forma com que eles ensinam, a forma com que eles cobram tudo. Então eles realmente estão em cima, eles realmente querem que vocês sejam algo. E eu acho que o leque de oportunidades e o leque de aulas que tinham lá, né, era boa também, porque tinha para fazer de tudo, desde se você quiser estudar biologia, química e tudo, até você querer fazer culinária e cuidar da saúde, enfim. Então, eu acho que esse tanto de matérias e que eles tinham lá também ajudava muito isso, porque se você não quer fazer o normal que a gente diz, né, que é estudar matemática, português lá não tinha, matemática, química e biologia, você pode ir para outra área, se você gosta mais da educação física, lá tem várias matérias relacionadas a isso, então isso é muito bom. Que legal, que legal. E nesse papo, já indo para a reta final dele, acho que ficou muito claro aqui que você conseguiu aproveitar o máximo possível dessa experiência única aí que te abriu várias portas.
E quem sabe na agronomia não fazer um intercâmbio para terminar a agronomia ou fazer agronomia lá fora também, né? Ai, sim. Quando eu tava lá, eu falava muito sobre isso, né? Porque eles gostavam muito do meu estilo lá, porque era algo diferente. Apesar de ter lá as coisas pra vender, o estilo deles era totalmente diferente. Era difícil você ver alguém com a bota, com a calça cheia de strass, enfim. E lá eu falava muito dessa minha vontade de fazer agronomia. E ali eles sempre falavam pra mim ir lá fazer a faculdade. Tanto que a gente fez pesquisas sobre as faculdades que tinham lá perto, e lá onde eu morava tinha ciências agronômicas. E deles falavam, vem pra cá fazer a faculdade, conversa com a sua mãe pra fazer aqui, mas lá é... Ai, calma aí. Calma, Não tranquilo. sei. Eles chamavam pra fazer a faculdade lá, né? Porque era algo que eles gostavam, então eles também foram atrás pra ver as universidades que tinham lá. Então, é algo que eu tenho como vontade, mas eu também não sei, porque são anos fazendo faculdade, eu acho que ficar tanto tempo longe da família é algo que dói um pouco, que é difícil pra mim, mas eu tenho muita vontade de voltar lá ainda Com certeza. E também você pode fazer o que tem de uma graduação, uma extensão sanduíche, né? Que você faz a graduação aqui, faz 2 anos lá. Isso é possível de fazer também. Maria, então pra gente encerrar aqui esse bate-papo, dessa experiência incrível que você teve lá, gostaria que você desse um recado, assim, para os alunos que vão vir depois de você, que vão talvez ter a oportunidade de participar nesse programa. O que você falaria para eles, assim? Eu acho que vai, mesmo com medo, porque eu me vejo assim, igual no início eu não queria ir, eu tinha muito, muito, muito medo, porque você tá do outro lado do mundo, longe da sua família, não tem ninguém que fala português lá, você vai ter que se virar completamente. Mas eu acho que mesmo com esse pé atrás, é uma oportunidade que é aquele negócio, é uma porta que só se abre uma vez. Então vai sem medo e não tenha medo, tipo assim, das oportunidades que você está deixando aqui, das coisas que você está deixando aqui, porque você pode conquistar. E eu sempre penso que, principalmente igual eu do colégio agrícola, eu sempre falo pra mãe, se isso afetar a minha desenvoltura aqui no colégio agrícola, o que eu tô fazendo aqui, eu não quero ir. Porque eu tinha muito na cabeça que eu queria fazer agronomia e o colégio agrícola é uma abertura muito grande pra mim, foi uma oportunidade muito boa. Então eu falava, se isso me afetar aqui, eu não quero ir. E daí eu conversando muito com a minha mãe, eu entendi que mesmo se afetando aqui, é uma oportunidade muito maior. Vai afetar aqui, mas eu vou conseguir recuperar. Então eu acho que não ter medo e se jogar de cabeça, ver principalmente essas oportunidades que são oportunidades que não vão bater na sua porta mais de uma vez. Que são oportunidades únicas, assim. Então, eu acho que só vai sem ver, sem olhar pra trás e sem medo. Que legal, que legal. Agradeço, Maria, desse bate-papo aqui, da gente estar conversando e compartilhando essa experiência, eu acho que é fundamental. Então, só pra gente encerrar, galera, agradeço quem assistiu, quem acompanhou aqui. Se teve alguma parte que você gostou, você acha que é alguém que precisaria escutar essa fala da Maria aqui sobre essa experiência no exterior, às vezes pode estar no ensino médio ou não, manda esse episódio pra pessoa assistir. E aguardo que a gente tem novos episódios nas próximas semanas com pessoas sensacionais.